Em 2013 a gente enterrou esta cápsula do tempo aqui, na nossa estourada. Então, 10 anos depois a gente falou, vamos desenterrar essa cápsula, já era o plano desenterrar 10 anos depois. Gente, bom dia. Melhor sensação do mundo, acordar com a alvorada do Rap Lago. Ai, que maravilha, meu Deus, esse lugar! Eu aqui com o violão nas costas, eu me sinto como se eu tivesse, sei lá, 15 anos de idade. O violão era o companheiro, tipo assim, antes de arrumar a mala, já pegava o violão, que era uma certeza que aqui eu ia tocar muito. Vamos sentar ali, chega aí. Califórnia foi um filme que eu fiz quando eu tinha uns 18 anos, de 17 para 18 anos. E é um filme que a música, tipo, é uma personagem muito importante. Ela é realmente uma personagem no filme, assim. É um filme dirigido pela Marina Persson, que foi VJ da MTV, é uma grande diretora, minha melhor amiga, se tornou minha melhor amiga. E tinha essa parada da música ser muito forte no filme, assim. O que me ajudou muito para poder fazer o filme, estar dentro do filme, assim. Eu lembro que o primeiro teste que eu fiz pro Califórnia, acho que o primeiro e único, eu entrei na sala, assim, eu faço um JM, que é uma personagem que é um moleque dark, que gosta de The Cure, gosta de umas bandas darks, assim, dos anos 80, o filme se passa nos anos 80. Ele não tocava nada, assim, mas era um cara muito entendido de música, assim, que apresenta um universo musical para Stella, que é a personagem principal do filme. E assim, eu desde pequeno gosto muito de música, meu pai é músico, me ensinou a tocar violão, depois eu fui aprender a tocar violão sozinho também, assim. Mas sozinho, e quando eu paro para pensar, eu, assim, fui muito formado, minha formação musical é muito forte, a formação musical aqui no Rap Lago, porque, primeiro, a gente acorda todo dia com música, a alvorada, que é a melhor coisa do mundo, é o nosso despertador musical, então todo dia no rap de temporada a gente acorda com várias músicas tocando no rap inteiro, assim. Outra coisa que pra mim é muito forte no rap são os breaks. E a gente, tipo, tem um baita desenvolvimento rítmico, assim, é uma estrutura super complexa, é difícil de aprender, assim, a gente demora a temporada pra ficar bom no negócio, assim. E aí é isso, aí rola essas competições, assim, de quem vai fazer o break mais bonito. E a gente se dedicava, assim, de verdade, com muito afinco pra coisa. Além disso, eu lembro muito do estúdio, então a gente... Pô, o estúdio era um lugar muito importante, assim, tipo, estúdio aqui no rap, né? Tinha um estúdio, ainda tem o estúdio musical, que a gente ia pra tocar, tinha bateria, tinha vários instrumentos, e as paródias. E as paródias, o que são as paródias no rap? As paródias são paródias que a gente faz a partir de músicas que existem. Cada chalé faz a sua paródia para apresentar na festa de encerramento, que é a festa que encerra a temporada, que é uma festa tipo importante, assim, tem várias coisas que acontecem nessa festa. Acho que as minhas primeiras composições foram as paródias do rap, assim. E hoje em dia é isso, além de ser ator, para mim é muito importante. A música é uma parada da minha vida profissional hoje, assim. A primeira música que eu compus, deixa eu ver se eu lembro. Que também tem uma veia, assim, tipo, meio bem-humorada, assim, engraçada, que também é uma coisa que pra mim eu aprendi com o rap. Eu tava andando no mato, molhei meu sapato, precisei trocar. Mas lá no meio do mato não tem um sapato pra eu poder calçar. Fiquei com o sapato molhado, a meia gelada. Ai meu Deus que azar, ai meu Deus que azar. Ai meu Deus que azar.
Tava comendo uma pizza, sujei a camisa pro enterro da bisa. Justo eu que não gosto de borda, dei corda pra sangue e mordi minha língua. Fiquei com a língua mordida, manchar na camisa e a bisa olhar, bisa vá perdoar, bisa vá perdoar. Tava jogando sinuca, uma ideia maluca me apareceu. Depois de tanta cachaça, achei graça da ideia que me acometeu. A mão distraída na mesa, a cabeça na ideia e a bola no dedo. Ai que dor, que azar. A cachaça curar, a cachaça curar. Mesmo o sapato molhado, a camisa encardida e a língua ferida. E nem mesmo o dedo inchado me bota pra baixo e dá por vencida. É que eu tô apaixonado e o amor quando é grande cura tudo na vida. Cara, eu acho que essa música pra mim é isso, foi a primeira música que eu compus e tem uma alma assim, tipo, de brincadeira, saca? Que tipo, pra mim as paródias tinham muito também. Que é sobretudo sobre ser engraçado, sobre ser bem-humorado. Mas hoje, revisitando a composição, assim, eu pensei, cara, eu acho que eu queria tocar essa música porque tem tudo a ver com rap, assim. É isso. Bom, eu fiz o Ainda Estou Aqui, né? Que se você não assistiu ainda, o que você tá fazendo da sua vida? Vá assistir esse filme, pelo amor de Deus. Chegou pra mim um belo dia, no meio da pandemia. É isso que rola, né? Nós atores, a gente tá lá em casa e tal, aí chega uma mensagem: Caio, tem um teste aqui pra fazer pra um filme, pra uma série, pra uma peça, sei lá. Geralmente pra um filme ou pra uma série. E tem um teste pra um filme do Walter Salles. Tipo, oi? Eu amo o Walter Salles, eu acho que é um cara que, como criador, é um criador que me admira muitíssimo. E eu acho que um gesto criativo na hora de você mostrar o seu trabalho, um gesto de autoria é muito importante. Geralmente é uma coisa que faz muita diferença quando a gente entrega um material como ator, assim. Eu falei, cara, eu vou botar o meu gesto nesse teste, assim. Independente se eu pegue ou não, tipo, eu vou me orgulhar de ter já mostrado quem é o Caio pro Walter Salles, sabe? E foi isso que eu fiz, assim. E aí eu reescrevi o texto do teste e escrevi a minha maneira, assim, com ideias que eu tive. Fui pesquisando coisas, assim. E aí eu montei na minha casa, assim, uma projeção. Eu tenho um projetor em casa e botei uma projeção de uma cena do Terra em Transe. Uma imagem do Terra em Transe, que é um filme super importante, brasileiro. E aí o teste começava com eu vendo essa imagem e logo cortava, eu já estava falando a carta para a câmera. Tava um dia na faculdade, assim, e aí eu recebo uma ligação 021. Aí a minha agente, Caio, o Walter Salles está querendo falar com você. Aí eu falei, meu Deus do céu, saí da sala, atendi e o Walter é uma pessoa maravilhosa, maravilhosa. E foi muito carinhoso, muito querido comigo e com todo mundo. Ele falou, que alegria ter você no filme. Imagina isso, gente. O Walter Salles falando pra você, que alegria ter você no filme. E falou que tinha ficado muito feliz com o teste que eu tinha mandado. Que tinha achado muito legal o teste. Tipo, eu sabia que um capítulo muito importante da história da nossa cultura e do cinema brasileiro estava sendo escrito. Obviamente, a gente não tinha dimensão nenhuma de que ia se tornar o que tornou, né? De que ia ganhar um Oscar, de que ia, enfim, tomar o tamanho que tomou. Foi surreal. Até hoje eu não entendo muito bem. Mais ou menos a sensação de voltar pro rap como adulto. Você fica meio, será que é um sonho ou é realidade isso que está acontecendo? Tô falando tudo isso porque essa capacidade assim da autoria para um artista, eu acho que para a vida de maneira geral, assim, em muitos trabalhos, em muitas profissões, ela é muito importante, eu acho. Assim. E o rap me ajudou muito a conseguir ser autor das coisas que eu faço, assim, a assinar as coisas que eu faço, a ter a minha identidade, a capacidade de criar, imaginar e ter ferramentas para fazer isso. E eu acho que o maior exemplo disso, do que eu lembro, a primeira vez que eu fiz isso, assim, foi numa festa do Boi, aqui no Rap. A gente estava aqui neste lugar, aqui era o lugar, o ginásio era o lugar onde a gente se preparava para a festa do Boi. E aí eu tive a ideia de fazer antes da coreografia, que a gente ia apresentar uma coreografia na festa do Boi, o Boi Caprichoso, eu tive a ideia de fazer uma cena
E isso eu acho que eu tinha 16 anos, eu acho que estava prestes a estourar. E acho que foi a primeira experiência que eu tive de escrita, assim, de autoralidade, sabe? Assim, eu lembro disso e eu acho que isso tem tudo a ver com essa minha experiência do Ainda Estou Aqui. Eu lembro até hoje do Rogério falando assim, cara, era impressionante como as crianças ficavam com você. Isso de fato é uma coisa que eu tenho desde pequeno, assim, uma capacidade e um interesse assim, genuíno de igual para igual com crianças de qualquer idade. Assim. Estou falando isso porque me ajudou na minha formação como pedagogo e professor, com certeza absoluta. Assim. Você podia ficar aqui, sei lá, por um mês pelo menos. Eu lembro que eu fazia uma terapia numa época que tinha uma meditação, assim. E aí, dentro da meditação, eu acho que a gente finalizava a meditação, ela falava assim, agora imagina que você está num lugar preferido na sua vida, o lugar que você sente mais à vontade, o lugar que você se sente mais feliz, acho que era isso. Na hora me veio a imagem do lago, do rap, do gramado, o lago na frente, o aquajump. Estar sentado nesse lugar, para mim, é um tipo de meditação transcendental, assim. A Banana Boat é um pouco símbolo disso, assim, porque a Banana Boat tinha um negócio que era quem ia na frente da banana, né? Tipo, sempre era algum restaurante, sempre era alguém mais velho, tipo, no lugar da frente da Banana Boat. Porque era uma figura que ficava meio puxando a galera, assim, que pra mim é um pouco símbolo, assim, desse posto, assim, de liderança que muitas pessoas ocuparam pra mim nesse lugar que é o Rap Lago, na minha vida. Que foram figuras que me formaram, assim. E eu acho que isso tem muito a ver com A Batalha da Rua Maria Antônia, que é um filme que eu fiz. E aí eu lembro que elas começaram a rodar a câmera e tal, e eu meio que tomei uma posição, assim, de liderança, assim, no grupo, meio organizando a galera, tipo, então a gente vai fazer isso, a gente vai por aqui. Isso de ocupar um lugar de liderança foi uma coisa que chamou a atenção da Vera, chamou a atenção da equipe do filme. E certamente foi uma coisa que me deu papel, assim. Eu fiz a personagem por causa dessa atitude que eu tive ali nessa hora. E pra mim, é engraçado, assim, desde pequeno, apesar de eu... Era muito tímido quando eu era pequeno, comecei a fazer teatro porque eu era tímido, porque eu tinha que me soltar, né, que é um clássico, assim. E por mais que eu fosse tímido, eu sempre fui um pouco um porta-voz, assim, da minha turma. Tipo, na 8ª série eu lembro que eu fui porta-voz da galera na formatura. E aqui no rap, eu acho que isso, certamente o rap também me colocava nessa posição, me colocava essa atitude de uma liderança que não envolve hierarquia, uma liderança que não envolve poder, uma figura de poder. Pelo contrário, é uma liderança que pressupõe que você passe o bastão, é uma liderança que pressupõe que você inclua os mais novos, que você emocione, que você inspire. Eu estou falando isso porque eu acho que eu vim a ocupar essa posição depois, já de mais velho no rap, porque eu via essas figuras quando eu era mais novo aqui, assim. Tanto os ex-acampantes, que eram mais velhos que eu e que eu me inspirava e falava, nossa, eu quero ser que nem essa pessoa, eu quero ser que nem essa menina, eu quero ser que nem esse cara. Quanto os monitores que eu via e falava, nossa, esse cara é o cara mais engraçado que eu já vi na vida, esse é o cara mais divertido que eu já vi na vida. Quanto os coordenadores, o Tampa, o Rogério, a Flavinha, a Rúbia. Então, assim, pessoas que me ensinaram a ser uma figura de referência para outras, a ser inspiração pela via do afeto, pela via do humor, da graça, da paixão. Eu acho que eu devo demais isso ao rap, assim. E eu acho que eu não teria feito o que eu fiz ali na batalha, no teste da Batalha da Rua Maria Antônia, se eu não tivesse exercitado essa musculatura aqui no Rap Lago, assim.
Porque era isso o tempo inteiro, assim, era isso o tempo inteiro, mobilizar os pequenos, mobilizar a nossa turma, assim, principalmente quando a gente já estava mais velho. E eu acho que é resgatar essa atitude de ser criança, assim, e ver nas suas lideranças, nas suas referências mais velhas, a possibilidade de ser uma criança até mais velho, assim. Eu acho isso um ouro, assim, cara. Eu acho isso um privilégio, assim, um privilégio. Então eu sou muito grato ao Rap Lago por isso. Confesso que eu fico nervoso estar agora ocupando a figura de uma pessoa que vai ministrar a oficina de cinema, que é uma oficina tão importante. Cara, pra mim atuar é brincar, é jogar. Isso o rap ensina pra qualquer pessoa.